O Senhor chegou para Abraão, amados, e disse: olha, eu tenho uma missão na tua vida, eu tenho algo para você fazer, mas é preciso que tu abras mão dos teus princípios, abra mão daquilo que você tem de importante, que você deixe tudo para trás. Cuidado com as escolhas. Cuidado com as escolhas. Gênesis capítulo 12, versículos 1 até o 4. Vamos abrir as nossas Bíblias e vamos conservá-la aberta para a honra e para a glória do Senhor. Se você não tem Bíblia, é bom adquirir uma. E se você porventura tem e não traz para a igreja, é bom trazê-la. Gênesis capítulo 12, versículos 1 até o 4. Ouça com atenção. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Oh, glórias! Senhor, nós te louvamos, Pai. Te glorificamos pelo exemplo que tem nos deixado na palavra deste homem que tu escolheu para ser o nosso Pai. Nós te bendizemos, meu Deus, porque tu és bom. E temos aprendido, Senhor, que devemos nos portar de uma forma que seja agradável aos teus olhos. Que possamos olhar para o exemplo de Abraão, Senhor, e vivenciarmos da forma que ele vivenciou o amor para contigo, para que assim possamos ser vencedores naquilo que fazemos. Senhor, fala conosco nesta noite. Esse é meu clamor em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, cuidado com as escolhas. Abraão é um exemplo muito poderoso para as nossas vidas. Quando nós olhamos para a vida de Abraão, no caso Abrão, porque Abraão veio o seu nome posterior, mas inicialmente era Abrão. Quando nós olhamos para a vida de Abrão, vemos o mover de Deus de uma forma poderosa, de uma forma grandiosa, de uma forma maravilhosa. Vemos como Deus amou esse homem, como Deus cuidou desse homem, como Deus moveu na vida deste homem. Um homem escolhido para que fosse pai de multidões, para que através dele viesse à existência toda uma geração de adoradores, de pessoas que o amam, e nós fazemos parte da geração de Abraão, porque nós somos filhos desse homem. A Bíblia nos diz que Abraão é o pai daqueles que adoram o Todo-Poderoso. E um dia, amados, o Senhor manifestou-se a Abrão. Ele estava em Ur dos Caldeus, onde ele morava. E isso lá pelo ano 2160, há 4.200 anos atrás aproximadamente. E o Senhor falou para Abraão: sai da tua casa, sai da tua casa. Olha que bênção, irmãos. Disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. O Senhor chegou para Abraão, amados, e disse: olha, eu tenho uma missão na tua vida, eu tenho algo para você fazer, mas é preciso que tu abras mão dos teus princípios, abra mão daquilo que você tem de importante, que você deixe tudo para trás e que vá. Porque eu te abençoarei, eu farei de ti uma grande nação. Irmãos, cuidado com as escolhas. Quando Abraão ouviu essa palavra de Deus, com certeza ela queimou o seu coração, o coração ferveu com a presença do Mestre e ele não desobedeceu. Ele apenas aceitou a missão que o Senhor o concedeu, o chamado do Todo-Poderoso, e ele saiu da sua terra, viajou e foi ao encontro da vontade do Todo-Poderoso. Qual era a missão de Abraão? De ti farei uma grande nação, de ti farei uma grande nação. Nós somos cidadãos dessa nação. E te abençoarei e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. E ainda, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas
todas as famílias da terra. Se porventura esse homem, amados, tivesse pesado, por exemplo, a sua situação econômica, o seu bem-estar, a sua zona de conforto, e ele falasse, não, vou ficar por aqui mesmo, porque aqui está bom para mim, aqui está ótimo, ele não teria ficado registrado na história de Deus, como alguém que obedeceu, como alguém que ouviu, como alguém que tornou-se pai de multidões. É um exemplo que nós precisamos trazer para dentro do nosso coração, amados, porque o Senhor tem chamado você. Deus tem chamado você. Talvez você esteja em Ur dos Caldeus e o Senhor bate na porta do teu coração. Ei, eu tenho uma obra para a tua vida. Eu tenho uma missão para a tua vida. Sai deste lugar, faça algo por mim, faça algo por mim. Muitas vezes, amados, nós optamos por não ouvir o Todo-Poderoso. Nós escolhemos por não ouvir o Senhor. E quando nós não queremos ouvir Deus, certamente Ele não moverá na nossa vida. Certamente Ele não trabalhará o nosso coração, porque Deus quer que sejamos sensíveis à sua voz. Essa é a vontade do Senhor para mim e para você. Amados, se nós não ouvirmos a voz do Senhor, como é que Deus vai trabalhar através de nós? Como é que o Senhor moverá na nossa vida? Seremos apenas mais um sobre a face da terra? Sim, mais um anônimo sobre a face da terra, que nasceu, passou, morreu e ficou apenas nisso? Não, amados, nós temos que deixar marcas tal qual Abrão deixou marcas sobre a face da terra. Nós temos que marcar a nossa passagem sobre este planeta, e a nossa marca não é um nome famoso nos jornais ou revistas, mas sim famoso no coração do Senhor, querido por Deus, escrito na presença do Mestre Jesus. Isto é marcar os nossos passos sobre a face da terra, e é fruto da nossa escolha. Você escolhe em marcar ou escolhe em não marcar. Escolhe em obedecer ou não obedecer, em ouvir Deus ou não ouvir o Senhor. Mas eu quero falar para vocês o seguinte: cuidado, porque fechar o coração para Deus é mais fácil do que abrir. Não ouvir o Senhor é mais fácil do que ouvi-lo. Irmãos, nós temos a tendência a não ouvir o Todo-Poderoso. Mas ainda com as nossas Bíblias abertas, Gênesis capítulo 13, vamos ler a partir do versículo 1, e eu quero que você acompanhe na sua palavra. Diz o seguinte: saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher, e tudo que ele tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. Aí Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas. E a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo os cananeus e os ferezeus habitavam a terra. Aleluias. Queridos, nesse capítulo 13 de Gênesis, nós vemos uma história marcante que envolve Abrão e Ló. Abrão já havia deixado Ur dos Caldeus. Ele havia feito a vontade do Senhor. Naquela terra onde ele havia se estabelecido, uma grande seca houve uma grande seca. Abrão, Ló e todos os seus familiares partiram para o Egito. Ali ficaram um tempo. Depois foram expulsos daquela nação. Saindo do Egito, estava eles no deserto. E eles eram pessoas muito prósperas. Eu quero falar para você o seguinte, irmãos: quando nós fazemos a escolha certa, quando o Senhor trabalha a nossa vida de uma forma profunda, de uma forma intensa, de uma forma grandiosa, o Senhor te faz prosperar, Deus te faz prosperar nos teus caminhos, Deus abre sobre a tua vida toda sorte de bênçãos, o Senhor te abençoa, Deus abre portas de emprego para você, Deus faz com que aquilo que você tem cresça cada vez mais. O Senhor te dá bênçãos incontáveis, bênçãos inumeráveis. E assim foi com Abrão.
A Bíblia nos diz, no versículo 2, era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Olha só o que Deus faz na vida das pessoas. Mas isso era fruto de quê, irmãos? De uma escolha certa. De uma escolha certa. De escolher, irmãos, em servir o Todo-Poderoso, em dedicar-se ao Todo-Poderoso. Porque quando nós abrimos o nosso coração para o Senhor, Deus te abençoa. Deus te faz andar por lugares seguros, porque essa é a promessa dele. Mesmo que você passe pelo vale da sombra da morte, o Senhor é contigo. O Senhor te guarda. Esta é a promessa para aqueles que o escolhem. Para aqueles que o escolhem. E nós vemos, amados, que quando o nosso coração está no Senhor, nós vamos ver a bênção de Deus, o zelo do Todo-Poderoso, nós veremos a glória do Mestre. Mas o interessante, queridos, e vale ressaltar, porque isto é importante para nossas vidas, que Abrão não perdeu Deus de vista em meio à sua riqueza. A Bíblia diz que ele era muito rico, possuía gado, prata e ouro. Muito rico. No entanto, a sua fidelidade a Deus continuou a mesma. Ele continuou servindo o Todo-Poderoso. Ele continuou amando a Deus. Ele continuou andando com o Senhor. Ele continuou orando, louvando, adorando, engrandecendo o Mestre, porque Deus o havia escolhido para isso. Você foi escolhido por Deus para viver a mesma história de Abraão. Você foi escolhido por Deus para viver a mesma história. Mas o interessante, amados, é que nós temos algo que é diferente e é comum em nossas vidas, algo diferente de Abraão. Quando nós começamos a melhorar um pouquinho, a nossa vida começa a melhorar um pouco. Você anda para a cidade numa bicicleta de pneu careca. Aí você compra uma moto. Comprei uma moto. Já deu um up, não foi assim? Deu um up. Aí você vendeu a moto, comprou um carro. Melhorou mais ainda. Aí você vende um carro e compra uma Mercedes. Poxa, está no top das galáxias. Mas, veja, quando as pessoas vão nessa escada de ascensão, elas fecham o coração para Deus. Fecha o coração para o Senhor. Muitas vezes Deus abre a porta de emprego para você. Deus te faz prosperar. Deus te dá um emprego abençoado. Você fecha a porta do teu coração para o Senhor. Deus faz que algo maravilhoso, algo extraordinário aconteça. Você fecha a porta do teu coração para o Senhor. Queridos, nós não podemos permitir que as bênçãos com as quais somos abençoados sejam maldições na nossa vida. Por que maldição, amados? Porque se nós nos distanciamos do Senhor, como será a nossa vida? A quem vamos servir? Como vamos andar? Não permita, irmãos, que nada tire a tua pessoa da presença de Deus. Com Abraão, amados, mesmo muito ouro, muita prata e muito gado, não o fez afastar da presença de Deus. Será que você, por muito, mas muito menos, não tem se afastado da presença de Deus? Será que você não tem deixado de andar pelos caminhos, deixado de andar na presença do Todo-Poderoso, porque alguma coisa boa aconteceu na tua vida? Quantas pessoas amadas que andam de joelhos, Senhor, eu quero um emprego, Senhor, eu quero um emprego, eu preciso de um emprego, Senhor, eu preciso de um emprego. O cara jejua, vem na igreja todo dia, bênção, o cara, que bênção. Ele consegue um emprego. Na primeira semana ele vai bem ali ainda. Na segunda semana já começa assim. Um mês depois ele já está naquela vida cotidiana dele. Sabe como é que é? A vida cotidiana de crente que não quer muita coisa com Deus. Com 2 meses ele nem lembra mais que foi Deus que o abençoou. Aí você questiona, e aí meu irmão, por que você não vem à igreja? O que está acontecendo? Pastor, eu estou cansado, pastor. Eu estou cansado. Está cansado? Deus pode te dar o descanso. Ele fecha a porta do emprego para você e você vai descansar legal. Pastor, eu não tenho mais tempo, porque eu trabalho. Pastor, eu não tenho mais tempo. Deus é aquele que faz o impossível acontecer. Ele pode fazer o impossível do desemprego acontecer na tua vida. Aí você terá todo o tempo do mundo. Todo o tempo do mundo. Irmãos, nós brincamos com o Senhor.
Nós brincamos com Deus. Nós queremos que Deus nos abençoe, mas nós não queremos compromisso com Ele. São as nossas escolhas. Escolhas erradas. Se Deus tem abençoado a você, ouça o que eu vou falar para você. Ouça. Se Deus tem abençoado a tua vida, corra ainda mais para os pés de Cristo. Se Deus tem te abençoado, vá ainda mais para a presença do Senhor. Se Deus tem te abençoado, arrume tempo. É melhor você faltar no emprego do que faltar na presença do Senhor, porque é melhor honrar a Deus em primeiro lugar. E este é o mandamento: buscar-me-ei em primeiro lugar. Gente, há um texto que diz que nós não devemos tentar Deus. Ninguém entende isso, né? Nós não devemos tentar Deus. Tentar Deus é isso aí. Tentar Deus é isso aí. Você pede e depois você se esconde de Deus. Deus pode mudar a tua história por completo. Muda mesmo. Aí eu quero ver o que é que faz depois. O que é que vai fazer depois? É melhor não permitir que aconteça. Mas vamos para a história bíblica. Diz ainda, Abraão estava ali com Ló. Ló era seu sobrinho. Ló era seu sobrinho. A Bíblia diz que Ló também era próspero, muito próspero. E chegou a um ponto, irmãos, que não dava para os dois andarem juntos. Porque o pasto que eles levavam, o gado, era pequeno para ambos. Era necessário que cada um escolhesse um local para servirem, para viverem separado, terem alimento para o seu gado, para que pudessem ter como sustentar o seu rebanho. E veio o momento da escolha, irmãos. Veio o momento da escolha. Versículos 8 ao 13 de Gênesis capítulo 13 diz: Disse Abraão a Ló: Não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Abraão era irmão do pai de Ló, que havia falecido. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Queridos, muitas vezes chega um momento que Deus manda você escolher. Chega um momento que Deus fala: escolha o que você quer da tua vida. Mas pastor, Deus nunca falou para eu escolher nada. Eu nunca ouvi Deus falando: olha, escolha alguma coisa na minha vida. Não vai ouvir. Porque Deus falou com o teu coração e você escolheu. Eis o grande problema. Nós queremos ouvir Deus falando: escolha, ande por esse caminho ou por este caminho. Nós queremos ouvir Deus falar porque nós somos pessoas que ouvem. Nós queremos ouvir Deus falar. Ou nós queremos ler numa página da internet, ou um pregador famoso, quem sabe um profeta, levantando-se e dizendo: escolha, escolha, para que lado você quer ir, para a esquerda ou para a direita? Queridos, quantas vezes, a exemplo de Ló, ele levantou-se e olhou e viu a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído a Sodoma. Como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão. Quantas vezes você faz igual a Ló? Ah, mas pastor, eu nunca fiz isso. Fez. É porque você não viu a sutileza da tua carne ou do inimigo da tua alma.
Você não viu, você não foi sensível à sutileza. Mas pastor, quando é que eu agi como Ló? Quando Deus te deu a bênção, quando Deus mostrou a bênção diante de você, quando Deus estampou diante de ti tudo aquilo que você poderia escolher, e o teu coração, maldito coração, coração enganoso, coração bandido, escolheu as campinas lá de Sodoma. Quantas vezes? Em outras palavras, para ficar bem claro, quantas vezes o Senhor diz: vinde a mim os cansados e sobrecarregados, buscar-me-eis e me achareis, buscar-me-eis em primeiro lugar, e esteja diante de mim. Oh, quão bom e agradável está na casa do Senhor. Ide por todo mundo e pregar o evangelho, fazei desta forma, agir assim, sede fiel, etc. E você olha para o outro lado e você diz: estou cansado, eu não tenho tempo, eu vou andar com minhas próprias pernas, eu ajo segundo o meu entendimento, eu não quero saber dessa história de Deus, porque eu quero agir da forma que eu quero. O eu e eu. Já agiu assim? Você já agiu dessa forma? Pois é, Ló também agiu. E sabe qual foi a consequência de Ló, irmãos? O resultado da vida de Ló? Todo mundo sabe, não é? Terrível, terrível. Mas o interessante, amados, que inicialmente aos olhos humanos, olhando de uma forma lógica, Ló fez uma ótima escolha. Ele olhou, queridos, sem pesar as consequências. Ele apenas olhou para aquilo que seus olhos viam. E a Bíblia diz que era a campina do Jordão. E viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Ou seja, amados, a aparência era perfeita, era boa, era agradável aos olhos. Nós, quando optamos, a exemplo de Ló, nós somos cheios de bons argumentos para justificar as nossas ações. Nós temos tantos argumentos bons. Mas, com o passar do tempo, irmãos, com o passar do tempo, Ló descobriu que a sua opção foi a pior. A Bíblia diz que ele, olha só, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Foi com este povo que Ló se ajuntou. E ele foi estendendo as suas tendas, foi levando o seu rebanho, e ele foi se infiltrando cada vez mais naquela região. Ele foi se envolvendo com as pessoas importantes, porque Ló também era importante, era um homem rico. Diz a palavra que ele sentava-se à porta de Sodoma e Gomorra, que ele estava sentado, era um lugar reservado para pessoas importantes. Ali estava Ló, ele estava misturado, ele havia, irmãos, deixado se envolver pela situação da sociedade. Ele já não via Deus, ele já não via a situação. Para ele estava muito bom, até que o Senhor apertou a sua vida. E como foi que Deus o apertou? Todo mundo conhece a história de Ló. E chegou um momento que não dava mais para que ele vivesse ali. E a Bíblia diz, irmãos, que ele teve grandes prejuízos, grandes e irreparáveis prejuízos, irreparáveis. Perdeu a sua família, perdeu os seus bens, e foi necessário que Abraão fosse resgatá-lo, fosse aquele lugar para resgatá-lo. Às vezes, amados, alguns Lós têm Abraãos para resgatá-los, mas há muitos que o Senhor não levanta Abraãos. E aí, como é que fica? Queridos, é preciso cuidado com as nossas escolhas. É preciso cuidado com as tuas escolhas. Olhe para aquilo que Deus tem feito. Veja como Deus te tem abençoado. Veja como Deus tem te abençoado. Como o Senhor tem feito você prosperar nos teus caminhos. Veja como Deus abre portas para você. Talvez você possa até ainda afirmar-me: pastor, Deus não abriu nenhuma porta para mim. Não abriu nenhuma porta? Como é que está a tua saúde? Tô legal, não sinto nada, talvez uma pressão alta, eu sou hipertenso, mas hipertenso todo mundo é. Talvez um pouquinho de diabetes, não sei o quê, aquela coisa toda, mas tá bom, tô legal. De 100, numa escala de 0 a 100, eu tô aí 80%, 90%, 95%, tô bom demais.
E se Deus puxar o teu tapete? E se Deus te colocar numa cadeira de rodas? E se Deus permitir, como aconteceu na palavra, que uma enfermidade daquelas um tanto quanto bravas se apodere do teu corpo? Vê como são as coisas, irmãos? Evangelho do terrorismo, do amedrontamento, não. Mas uma realidade. Uma realidade. Aqueles que não andam com o Senhor estão abertos a todo tipo de males. A todo tipo de males. Não estão cobertos pelo Espírito Santo de Deus. Não estão cobertos, amados. O Senhor, num exemplo fraco pra caramba, mas o Senhor é como se fosse um guarda-chuva sobre a nossa cabeça. Se chove, não nos molha. Se cai um pedregulho, não bate na nossa cabeça e vai por aí. Ele é um guarda-chuva que nos protege de todo tipo de ataque das trevas. Mas quando nós fechamos o coração para Ele, nossa cabeção fica aí aberto para tudo. Se chove, molha, se cai uma pedra, é na nossa cabeça. Estamos sujeitos a todas essas situações. Gênesis capítulo 13, versículos 14 ao 18, finalizando esta palavra de Deus para a tua vida, diz Moisés, são escritos de Moisés. Moisés escreveu Gênesis. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei, a ti e à tua descendência para sempre. Quem foi que falou isso, irmãos? Deus. Deus falando a Abrão. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele, Ló escolheu o seu caminho, optou por seguir em direção a Sodoma. O Senhor fala para Abrão, ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda esta terra que vês, eu te darei, a ti e à tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão juntos a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Amém? Queridos, essa terra que o Senhor deu a Abraão era Canaã. Era Canaã. É uma terra que manava leite e mel. Uma terra preciosa. Deus abençoou de uma forma tão poderosa, mas tão grandiosa a Abrão, que concedeu a ele o melhor que existia naquela região. Deus deu o melhor para Abrão. Ló escolheu o seu caminho e partiu. Abraão, porém, amados, olhou, foi para Deus. Não tomou decisões. Abraão preferiu receber do Senhor porque ele confiava e ele sabia que Deus tinha o melhor com ele. Abraão já tinha o costume de ouvir Deus. Abraão sabia que Deus falava com ele, que não o desamparava. Abraão sabia que Deus o tirou do Ur dos Caldeus, trouxe para aquela terra, inicialmente para aquela própria terra, porque ele tinha um propósito, tinha uma bênção. A bênção, amados, farei a tua descendência como o pó da terra. Sabe quem são os descendentes de Abraão? Nós somos descendentes espirituais de Abraão. De maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te e percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. Aleluias. Irmãos, o Senhor não é homem para faltar na sua palavra.
Se nós colocarmos o nosso coração nas mãos do Mestre, se dedicarmos a Ele a nossa vida, o Senhor te abençoará, o Senhor te fará prosperar, Deus te fará crescer, Deus fará grandes coisas na tua existência, mas tudo parte de um princípio, apenas um princípio, é amando o Senhor acima de todas as coisas, é servindo o Senhor acima de todas as coisas. Essa fidelidade, amados, o Senhor recompensa com vitórias. O Senhor te faz vitorioso. A vitória que todos dizem aí, ela é fruto de uma fidelidade a Deus, de uma vida fiel ao Todo-Poderoso. E ser fiel ao Senhor, irmãos, não é apenas frequentar a igreja, mas é dentro da sua casa, servindo ao Criador. É no seu trabalho, servindo ao Criador. É no meio da sociedade, testemunhando que Deus anda contigo, para que as pessoas possam olhar para você e ver, enxergar na tua vida Cristo Jesus. O Senhor Jesus precisa saltar da tua vida diante dos olhos daqueles que são teus companheiros, teus amigos, diante da sociedade. Esta é a verdade que o Senhor quer para nós, amados. E se nós vivermos a fé de Abraão, se vivermos tal qual nos é ensinado na palavra, certamente experimentaremos o poder de Deus na nossa vida, veremos a glória do Senhor, porque Deus, da forma que abençoou Abraão, Ele quer te abençoar, Ele quer nos abençoar, Ele quer nos fazer prosperar. Queridos, se você olhar para Cristo, Deus mudará a tua sorte, mudará a tua vida. Mas não permita, irmãos, não permita que o coração endurecido ouça esta palavra, mas ela não consegue adentrar, não consegue entrar, irmãos, porque tem uma barreira. Sabe qual é a barreira? A incredulidade que se instalou na vida da gente. É fé, igreja, é fé. Abraão é o pai da fé, é um homem que viveu pela fé. É num tempo que não existia homens famosos para falar de Cristo. Era um tempo, amados, que não existia profetas. Era um tempo que Abraão, ele precisava estar atento à voz de Deus. Hoje vivemos a mesma realidade, porque Abraão ouviu Deus, nós podemos ouvir o Senhor. É um tempo que eu não preciso mais de alguém para falar-me em nome do Senhor. Eu não preciso mais de um intermediário para que Deus se achegue a mim. É só abrir os ouvidos, porque o Senhor fala com você, e Deus fala contigo todo santo dia. E se você não ouvir, é porque o teu ouvido está fechado, é porque a incredulidade se instalou no coração. Ou não tem buscado ouvir o Senhor. Porque muitos querem ouvir Deus, mas não buscam Deus. Muitos querem ouvir Deus, mas não buscam Deus. Se você não buscar o Senhor, você ouvirá apenas muitas conversas vazias da vontade do Senhor. Queridos, em todas as tuas escolhas, esteja atento. Cuidado com as tuas escolhas. E elas são aquelas pequeninas logo pela manhã. Abraão, no texto citado, foram grandes escolhas. Escolhas gigantescas. Escolhas de mudança total de vida. Mas a tua escolha, ela pode ser bem pequenininha. Por exemplo, ser fiel ou não ser fiel ao Senhor no dia de amanhã. E isso nós é que determinamos. Sabe como você determina isso? Quando você precisa ser fiel e não é fiel ao Senhor. É assim, irmãos. Eu preciso ser fiel a Deus, mas eu não sou fiel. Eu sou duro, eu sou resistente. O Senhor diz, sede fiel, mas eu quero viver segundo o meu entendimento. Aí eu não falo com Deus, não busco Deus, vivo segundo a minha própria vontade. Simples assim. São escolhas. Escolhas que aparentemente são pequenas, porém que pode mudar toda a tua história. Diz a Bíblia que o pecado separa-nos de Deus. E qual a consequência do homem que não tem pecado? Pois é, serão condenados. Serão condenados. Hoje na rádio eu dei um exemplo, eu vou repetir aqui para nós finalizarmos esta palavra. Nós achamos que Deus é muito bom. E Deus é bom porque Ele é a essência da bondade. E nós queremos que Deus haja segundo a nossa vontade. Deus
Tens que agir segundo a minha necessidade. Deus fala para mim, tu precisa ser santo. Não ouço. Você precisa me servir. Não ouço. Você precisa andar comigo. Não ouço. Ou seja, eu estou em plena desobediência à vontade de Deus. E eu não quero receber o castigo da minha desobediência. Não quero receber o castigo. Eu quero que o Senhor olhe para mim, releve a minha desobediência, releve a minha dureza de coração e me aceite da forma que eu sou. Geralmente é assim que nós queremos que Deus haja. Mas eu quero ainda fazer uma analogia com a nossa justiça humana. Com a justiça humana, nós sabemos que a justiça no Brasil é um tanto quanto falha. Só a misericórdia de Deus. Mas ela age, e glórias a Deus por isso. Se você, porventura, cometeu um furto, e se alguém denunciar, com certeza você será detido. Você será julgado. Ah, mas foi um furto pequeno, foi coisa insignificante. A justiça do homem, ela te julgará. Ela te julgará. E ela te condenará. Se você cometeu um homicídio, fica mais sério. A justiça do homem é progressiva. Aos olhos do homem há pecados pequenos e pecados grandes. Alguém que roubou uma galinha é um pecado pequeno. Alguém que matou alguém é um pecado grande. E as penas são diferentes também. Mas a justiça será cumprida. Não é verdade? E Deus? Porque nós achamos que Deus não vai nos condenar por sermos infiéis. Porque nós achamos que Deus é tão bonzinho. Porque nós achamos que o Senhor vai relevar os meus pecados. Ele vai olhar para mim, ele é tão bonitinho. Vou mudar a voz, né? Deus olhará para mim e falará, ele é tão bonitinho. Vou relevar o pecado dele. Vou dar um jeitinho para ele, porque eu sou amor, eu amo ele, vou achar um lugarzinho para ele. Isso não existe, amado, nessa voz também. Não existe. Existe a justiça de Deus. Sede fiel para que você não caia na justiça do Senhor. A justiça do homem condena e manda você para o presídio. Conforme a pena, 10 anos, 20. A justiça de Deus te condena e manda para o inferno. Qual o tamanho da justiça? Não importa o pecado. Uma eternidade de sofrimento. É assim que está na Bíblia. É desta forma, amados, porém isso é fruto de nossa escolha. Você que escolhe. Você escolhe servir a Deus ou não servir ao Senhor. Abraão preferiu servir a Deus. E ele tornou-se o pai de multidões. O nosso pai na fé. E dele somos geração. Amém? Que nós possamos, nas nossas próximas escolhas, refletirmos e ver de que lado o Senhor está. Se do lado de Gomorra ou do lado das Campinas de Canaã. Qual o lado? Vamos optar pelo lado de Canaã, que é o lado da bênção. Porque o outro lado pode até ser bonito, agradável, mas as consequências são terríveis. E as consequências é a condenação eterna. Amém, igreja? Vamos orar? Pai de amor, eu quero clamar que Tu venhas mover na nossa vida, para que nós possamos entender a Tua palavra, entender, Senhor, aquilo que Tu queres, e que as nossas escolhas sejam para a Tua honra e para a Tua glória. Ó Deus, crie em nós, Pai, um coração sensível à Tua voz, a exemplo de Abraão, Senhor, que possamos Te ouvir, Senhor, e no momento de fazermos a escolha, que possamos também, a exemplo de Abraão, escolhermos aquilo que lhe é agradável, para que assim sejamos abençoados na nossa jornada. Espírito de Deus, fala conosco, Senhor. Edifica-nos. Esse é o nosso clamor em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluias.
Mensagem 828.